com a primeira live de humanas organizada pelas escolas estaduais. Estamos aqui na Escola Estadual Ministro Jarbas Passarinho, onde está acontecendo a primeira live aqui para você, hein? Do meu canal Vamos Focar, professor Edivaldo Nascimento. Beleza? A Escola Estadual Ministro Jarbas Passarinho é uma das melhores escolas do estado de Pernambuco. Eu estou aqui com o nosso querido gestor, o professor Marcos Vinícius, que deu ok para esse projeto aqui na Escola Jarbas Passarinho. Ele é um dos melhores gestores do estado de Pernambuco e vai dar uma palavrinha aí para vocês. Boa noite, gente. Para mim é uma felicidade por estar realizando esse momento com os estudantes da nossa escola, estudantes do ensino médio, da modalidade de ensino médio. Sou o gestor da Escola Ministro Jarbas Passarinho, como o professor Edivaldo já tinha dito antes. É uma escola que fica localizada no município de Camaragibe, região metropolitana do Recife. Assumi a gestão dessa escola em 3 de novembro de 2003 e venho cada dia mais melhorando a qualidade do ensino dessa escola, acompanhado com a colaboração de todos que fazem a família EMJP, professores, alunos, pais de alunos, e cada dia a gente vem crescendo no nosso trabalho e melhorando a qualidade do ensino e da aprendizagem. É uma alegria a gente poder, num momento como esse, estar focando em cima do ensino médio, e do Exame Nacional do Ensino Médio. Temos aqui uma equipe de profissionais, tanto da área de humanas, de ciências humanas, como da área de códigos de línguas e suas tecnologias, como temos o professor Davidson Bandeira de Moura, que vai tratar um pouco sobre gramática, redação e literatura. Espero que todos vocês, estudantes que estão aqui hoje nos reunindo, nesse momento, possam tirar suas dúvidas e aproveitar esse momento, essa noite, esse encontro de aprendizagem, de estudo e de conscientização das coisas que a gente necessita para a nossa vida, para a melhoria da nossa vida. Nós estamos aqui em busca de quê? De algo importante para a nossa vida, que é exatamente a formação que queremos no decorrer do dia a dia e dos anos que se passam adquirir. Mas, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra, retornar a palavra para o professor Edivaldo Jerônimo, que é professor de biologia aqui da escola, onde dará continuidade aos nossos trabalhos nessa noite. E eu quero você aqui comigo, hein? Hashtag você aqui comigo. Hashtag não seja um pato morto. Eu consegui reunir as estrelas de humanas do estado de Pernambuco. Quem vai comentar a história com vocês é nada mais nada menos do que o professor Diego Bandeira. Quem vai comentar filosofia e sociologia nada mais é do que aquela voz macia entrando pelo seu ouvido, professor Carlos Rogério. E quem vai comentar gramática, literatura e redação é simplesmente o professor Davidson Bandeira Moura, doutor Davidson Bandeira Moura, o imensurável da área de linguagens. Então, ó, fica ligado aí, pega o teu lápis, caderno e borracha, porque o bicho vai pegar aqui, hein? Vai ser o petoco do trovão. Vamos focar e eu vou começar chamando o nosso professor de história, professor Diego Bandeira, para você. Vamos lá, galera! Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui, né, nesse momento. E todos preparados para o Enem? Espero que sim. Aqueles que não, solicito, peço que digo que ainda dá tempo. Dá tempo sim de olhar umas questões, dá tempo sim de baixar algumas questões do Enem e tentar resolver, né? Mas resolver o que? Nesse momento, o que a gente pode fazer, o que eu posso dizer a vocês como dicas para tentar, nessa reta final, ter um foco ali ainda no Enem, tentar encontrar algum ponto que chegue, que você consiga desenvolver. E aí, alguns temas, todos os anos caem. Todos os anos. Claro,
é importante que você aprofunde, é importante que você já tenha estudado. Mas aquele aluno que ainda não se sente seguro, aquele aluno que já estudou e está seguro, é bom que, se ele quiser, ele consiga revisar. Revisar o quê? Nos últimos anos, alguns temas como Era Vargas, ditadura civil-militar, expansão marítima e comercial, mundo medieval, escravidão, esses temas, antiguidade clássica, Brasil oligárquico, aquela velha história da época do café com leite, isso tudo são temas importantíssimos e que, se você analisar o Enem nos últimos 20 anos e principalmente os 10 últimos anos do Enem, quando teve a nova roupagem, esses são assuntos que sempre estão caindo. Sempre estão caindo. Então, se você puder, foque nestes assuntos. Tenha atenção. Vamos focar? Vamos focar nestes conteúdos. Ok? E como é que eu posso dizer a vocês? O que pode, assim, que eu posso dizer para você se analisar melhor? E aí eu chamo a atenção a você num determinado ponto. Por exemplo, Estado Novo. A Era Vargas é um período longo, mas Estado Novo é bem específico, onde nós tivemos o autoritarismo varguista, e é extremamente importante compreender aquele momento ali da história. Outro momento importante, as grandes navegações. As grandes navegações, ela está atrelada ao achamento do Brasil, ao momento em que o Brasil, então, digamos que, encontrado de alguma forma esse período, esse local, né, o achamento aqui, ou algumas pessoas chamam de descobrimento. Então, se você buscar nortes, entender ali de fato a expansão marítima e comercial, mercantilismo, okay? O porquê das grandes navegações e, em consequência disso, o achamento aqui da América pelos espanhóis e, posteriormente, os portugueses, né, dividindo a América entre eles. Isso vai ter toda uma relação com o Brasil. O Exame Nacional do Ensino Médio, normalmente ele coloca 15 questões, aproximadamente 15 ou 17, de história. E destas 15 questões, cerca de 8 a 9 são de história do Brasil. Ok? Então, por isso que, novamente, eu bato nessa tecla. Redemocratização, ditadura, Era Vargas, república oligárquica são temas importantíssimos. Além disso, escravidão, ok? E, claro, Brasil colonial, que é o começo de tudo. Bom, além disso, aí nós temos antiguidade, volto a falar, antiguidade clássica, a parte de Grécia e Roma. Grécia e Roma. Por que Grécia e Roma? Porque ali nós estamos falando da base política nossa, a base até educacional, está atrelado a esses locais. Então, Grécia e Roma tem muito a ver com a nossa cultura, né? Portanto, daí ter atenção a isso. Ter atenção à civilização do açúcar, né? Ter atenção às práticas durante a ditadura civil-militar. Esse momento é um momento extremamente importante e que foi bastante falado nos últimos tempos. É mais uma aposta. Se a gente analisar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, eles gostam de trazer temas, não que gerem polêmicas, mas temas que têm a sua relevância, que têm a sua contribuição social. E compreender a ditadura, não é um momento extremamente importante. Está também atrelado à chamada habilidade 14. Dá uma olhadinha na habilidade 14, que é uma boa forma de analisar pontos de vista diferenciados, né? Assim como também é bom dar uma olhadinha na habilidade 11, que fala de quê? Que fala sobre analisar grupos sociais. E aí a gente volta a um ponto extremamente importante, que é lá no Brasil oligárquico, grupo do café com leite, onde uma boa parte da população se sentia marginalizada, esquecida, fazendo com que houvesse, naquele momento, várias revoltas. Revoltas como? Revolta da vacina,
Revoltas como revolta da chibata, revoltas como o cangaço, certo? Que é neste momento. E aí, pessoal, segue mais adiante, segue muito mais, né? Chegamos à Era Vargas. A Era Vargas, ela continua sendo forte, continua inclusive tendo cangaço, porque ele vai acabar durante a Era Vargas, e é um momento de resistência. O cangaço está associado à resistência. Chegando na Era Vargas, nós não podemos esquecer que tivemos esse ano eleições no nosso país. E a Era Vargas, em 1932, as mulheres puderam votar. Então esse é um ponto importantíssimo, né? E que isso vai estar sendo fixado na Constituição de 1934, o voto feminino. 1932 cria-se a lei. 1934 é atrelado à Constituição daquele momento. Não esqueçamos que o governo Vargas, ele ali é de 1930 a 1945, ok? E aí, deixa eu ver, se tem alguém para fazer alguma pergunta, alguma coisa do tipo que a gente possa aqui nesse momento responder? Podemos associar o fascismo com o Estado Novo de Vargas? Se podemos associar o fascismo ao Estado Novo de Vargas? Excelente pergunta. Como é seu nome? Fernanda. Excelente pergunta. Sim, podemos. Podemos e podemos por quê? Porque as práticas do fascismo e do nazismo estão atreladas ao nacionalismo. E esse nacionalismo arraigado lá de Mussolini e também do Adolf Hitler, o próprio Vargas vai analisar, vai conhecer isso, ok? E vai trazer práticas desse nazifascismo para o Brasil. Vai trazer isso. E como é que a gente percebe esse fascismo ali? Nós percebemos, por exemplo, o fascismo varguista nas suas práticas autoritárias de educação naquele momento. Nós percebemos o fascismo varguista na perseguição ao comunismo, aqui no Brasil, que vai ser muito forte. Nós percebemos também essa forma, esse atrelamento nas alianças que o próprio Getúlio Vargas vai fazer com Hitler, nas alianças comerciais, na sua equipe ministerial também, Felipe Miller. Ele vai também, neste momento, atrelar o fascismo aqui no Brasil à própria Constituição, a polaca, de 1937. E também nós não podemos esquecer da Carta do Lavoro, a Carta do Trabalhador Italiano. Este documento do trabalhador italiano vai ser a base para a CLT 1943, que é a regra, que é a lei, que até hoje está em funcionamento, que tem a ver com os trabalhadores brasileiros que possuem carteira assinada, que é uma influência do fascismo. E não esqueçamos também que essa inclinação de Vargas vai ser tão grande que o Brasil, durante a guerra, era mais conhecido como um país que ficasse próximo às políticas nazistas fascistas. A gente sabe também que o Brasil, por conta de uma política da boa vizinhança, o Brasil acabou se aproximando dos Estados Unidos e aí inverteu-se todo o cenário político. Afinal de contas, quando falamos Vargas, estamos falando de uma pessoa estratégica, certo? Um estrategista ali, um estrategista fantástico e focado. Vamos focar? E aí, esse é o Vargas. E voltando, também nós temos que analisar a história pelo viés artístico. Não podemos esquecer da arte, não podemos esquecer da cultura indígena, não podemos esquecer das manifestações artísticas de quadros associados à literatura e história e linguagens. Não podemos, a história é muito múltipla, não podemos esquecer da sua relação também com a filosofia e com a sociologia em temas bastante múltiplos nesse momento. E além disso, essa história, nós podemos analisar, por exemplo, charges, nesse momento associado à arte, principalmente na ditadura.
a arte e a ditadura são muito atreladas. E aí eu volto a falar nesse ponto. Essa análise do que é que nós tivemos naquele momento de MPB, certo? Das charges de Ziraldo, naquele momento da ditadura. E você conseguir fazer essa junção, essa interpretação textual, trazendo isso para o viés histórico, é fantástico. É fantástico. Então, uma dica minha é você associar arte e história durante a ditadura. Trazer o teatro, a música, as vestimentas, a moda naquele momento, certo? Não ficar apenas atrelado à questão do autoritarismo físico, não ficar apenas atrelado à violência física extremista do momento. Não é isso somente, mas sim, principalmente, os focos de resistência ali, né? As lutas, as reivindicações, ok? Ok? Então agora eu me despeço, um abraço a todos vocês e qualquer coisa podem procurar. Vamos focar? Então, galera, você viu aí, né? Você viu que a live, não é brincadeira não, hein? Eu estou com os melhores. O canal Vamos Focar está com os melhores. Agora eu vou chamar para você aquele que tem a voz deliciosa, aquele que tem a voz gostosa, o professor Carlos Rogério, aquele que vai falar ali filosofia e sociologia para você. Então prepare os seus ouvidos, que a voz brilhante da sociologia e filosofia está chegando agora. Valeu, vamos lá! Pessoal, boa noite. Pessoal de casa, tudo bem? Em primeiro lugar, parabéns, Hélio. Essa iniciativa muito boa e que seja não desperte outras pessoas também a buscar o conhecimento dessa forma e repassar o conhecimento que é muito válido. Pessoal, para a prova do Enem, que vai ser realizada agora nessa semana, dia 4, é uma coisa bem pertinente você se ligar nos assuntos de filosofia e sociologia. Por quê? Como o Diego acabou de destacar, essa nova roupagem da prova que vai ser atribuída ao Enem, que está sendo atribuída durante anos, esse ponto, desde 2009 até os dias atuais, tem caído assuntos relacionados a fundamentos filosóficos e principalmente a interpretação da sociedade atual. Então, pessoal, se liguem, principalmente porque essas duas disciplinas, como sociologia e como também filosofia, essas duas sociologias elas interagem por duas disciplinas que são perfeitas da humanidade. Eu tenho a história e principalmente a geografia. Portanto, é provável que assuntos relacionados à filosofia e assuntos relacionados à sociologia vão estar lá dentro das questões que envolvem a história e envolvem também a geografia. Então, pessoal, fiquem atentos a esse detalhe, porque sem dúvida nenhuma é pertinente a construção do conhecimento. Eu adoro destacar o pessoal assim, que realmente está aí de casa, que vocês nunca deixem de atrelar a filosofia à história. Porque a filosofia, para a construção do conhecimento, a busca do saber, ela sempre vai em busca de duas coisas que eu acho perfeitas. Primeira é que ela busca a periodização da história. Eu tenho história, no caso, vocês sabem, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. A minha filosofia trabalha esses itens aqui, ó, tudo atrelado na busca do conhecimento. Durante a idade antiga, eu adoro falar, eu tive aquele processo lá da mitologia. Depois da mitologia vem a tão famosa cosmologia. Eu saio do mundo mitológico, que é o mundo da imaginação, da fantasia, e eu vou para o mundo real, onde eu tenho as explicações racionais, onde a busca do conhecimento tem que ser comprovado. Ali eu tenho essa mudança conhecida como milagre grego, e a prova do Enem cobra muito isso. Passa mais adiante, Idade Média, a idade onde tudo era controlado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ui, tenso, porque duas principais partes ali, ó, patrística e escolástica, que mandavam a Igreja Católica. É tenso. Então eu tenho uma teoria perfeita, conhecida como teocentrismo. Teo, Deus, centrismo, centro, tudo está atrelado a Deus no centro do universo. Vem mais para cá, Idade Moderna, poxa, Renascimento, Iluminismo,
duas características do iluminismo. A primeira dela, conhecida como racionalismo. A segunda, humanismo. No humanismo, antropocentrismo. Homem. Centrismo, centro. O homem no centro do universo. Portanto, todas as teorias ali vão ser apropriadas para o homem. Agora tem um detalhe, viu? Se liga nisso. É a partir daí que vai influenciar a filosofia da idade contemporânea, onde o Enem cobra muito disso, pessoal. Fiquem atentos a isso. Sabe por que motivo? Na minha filosofia contemporânea, ele gosta muito de atrelar que o homem hoje em dia, ele simplesmente é mais um produto do meio. Aí você pergunta, que meio, professor? Aonde, quando o iluminismo surgiu, muitos pensavam que o homem iria controlar a natureza, mas o homem passou a controlar o próprio homem. Aí virou uma era de incertezas, surgindo aí as primeiras guerras, que no caso destaca a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o período do nazifascismo, tudo isso colocava incerteza no mundo. Portanto, a filosofia contemporânea, que é destaque na prova do Enem, vai 100% cair. As incertezas de quê? As incertezas do mundo atual, onde eu vou analisar a crise do homem contemporâneo, aí surgem diversas teorias. Dentre a mais importante, eu destaco a Escola de Frankfurt, que analisa as pessoas que têm uma característica perfeita de pensar que está dentro da sociedade usando e pensando aquilo que ele quer, mas na realidade é o que a mídia quer, o que a mídia deseja. Isso só em filosofia, porque em sociologia eu não tenho uma sociedade estática. O que é uma sociedade estática? Uma sociedade parada. A minha sociedade está em constante mudança, está em constante transformação, as modificações. A minha sociologia, a gente vai encontrar também atrelado de dois assuntos da geografia, até porque eu tenho fatores endógenos e fatores exógenos, aonde faz com que a minha sociedade possa mudar, influenciado pela própria geografia, pela própria natureza. Portanto, pessoal, fiquem atentos a esses detalhes, porque são importantíssimos, beleza? Alguma pergunta para quem quer associar e discutir um pouco mais? Quais os assuntos de grande relevância na área de filosofia e sociologia e qual a importância dos autores da atualidade? Perfeito. Adorei a pergunta. Detalhe importantíssimo, tá, gente? O teu nome é? Pedro, você destacou uma coisa, né? Quais são os assuntos mais relevantes, os assuntos mais pertinentes? Como eu falei, a sociedade ela está encontrando o quê? Mudança. Por que mudança? Porque ela não para, não é estática. Ela vai modificar constantemente. Portanto, um dos assuntos de sociologia que é perfeito, que sempre revisem, porque provavelmente vai dar na prova de vocês, é mudança social. O que é mudança social, professor? É que a sociedade ela modifica. E ela modifica por 4 fatores essenciais. Primeiro, o fator geográfico, como eu falei para vocês ali agora. Fator cultural, fator econômico e principalmente fator social. Onde o social está atrelado à política. Onde digo aqui, destacou bem claro, perfeito, as principais características do regime militar e outros regimes de governos, onde a sociedade ela modifica o jeito de ser. Então, gente, fiquem atentos a isso. A respeito dos principais pensadores contemporâneos, são perfeitos para a gente colocar. Na Escola de Frankfurt, que eu destaquei para vocês, eu tenho Adorno, eu tenho Marcuse, eu tenho Benjamin, e principalmente eu tenho também todos os outros que trabalham e constroem para a busca do conhecimento. Detalhe, viu, pessoal? Por favor, não esqueçam também a respeito de todo o procedimento da qual a gente analisa uma sociedade atual. Foucault é perfeito também, tá? Porque ele fala a respeito da sociedade do espetáculo com coisas bem presentes nos dias atuais. Perfeito, galera, tranquilo? Espero ter ajudado e a gente vai ao longo do tempo ainda construir coisas mais importantes pra gente, tá bom? Beleza? O que foi que eu falei pra vocês? A voz do professor Carlos Rogério. Aquela voz suave, aquele gingado de filosofia, o gingado de filósofo, ele entra na mente da pessoa. Então, aproveite, certo? Outra coisa, se inscreve lá no meu canal, lá no YouTube. Vamos focar, dia 7 de novembro está saindo a primeira videoaula do canal. Vamos focar, hein? Você vai adorar. Lembrando que o canal Vamos Focar está sendo patrocinado
pela gigante empresa de produção e edição de filmes, 3 filmes, do nosso amigo Douglas Gomes. Quem é o responsável? O responsável pela edição da primeira videoaula do canal Vamos Focar é o nosso amigo Tony, o mago, o nerd da edição. Evidentemente, eu não poderia deixar de mandar um abraço para Roberto Nerd. É aquele cara que faz os meus desenhos, que faz o avatar do professor Edivaldo Nascimento, o Super Vamos Focar, e foi ele o responsável pela produção daquele pato morto lá, sendo puxado pelo Enem. Não estudou? Hashtag, você é um pato morto. Continua estudando, continua aqui comigo, hashtag, você não é um pato morto, hein? Eu quero você aqui comigo. Agora, preparem os seus corações, porque o Jarbas Passarinho vai tremer. Nós vamos receber agora o gigante, o mago, o imensurável, o supra-sumo, professor, doutor Davidson Bandeira Moura. Essa experiência na sua vida será única. Aproveita aí que ele está chegando. Bom, boa noite a todos e a todas que vão aí enfrentar essa nova etapa tão necessária do processo formativo e do desenvolvimento humano que se dá a partir do Exame Nacional do Ensino Médio. E eu fui convidado e agradeço ao convite do professor Edivaldo, assim como dos demais colegas que aqui me acompanham, dos alunos da Escola Jarbas Passarinho, que nos agraciam tanto pela presença e que desfrutam aqui a estada na casa, ao nosso gestor, o professor Marcos Vinícius, que de fato é uma pessoa comprometida há décadas com o ensino de verdadeira qualidade neste país. E pensando na qualidade, é exatamente por isso que estamos aqui. E nesse sentido vamos tentar relacionar, então, literatura, que é a arte que se faz, não da palavra, mas é a arte que se faz através dela, da palavra. E ao mesmo tempo pensar como a arte que se faz com a palavra, a litera, ela permite a produção do texto. O texto numa perspectiva dissertativa, argumentativa. E a partir daí, associar o fenômeno da variante de prestígio, o que vocês popularmente chamam de gramática ou língua portuguesa padrão, tá? Inicialmente, eu já gostaria de enfatizar a necessidade de nós pensarmos de modo fragmentado e de modo fracionário. Porque todas as vezes que nós precisamos elaborar a análise de um tema, nós precisamos entender que a análise do tema, ela se dá a partir de uma leitura crítica, que se faz de palavras essenciais na construção da textualização do tema. Então vamos pensar sobre isso a partir de 2 temas efetivamente. O desafio de conviver com a diferença e a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ora, se refletirmos quanto ao que é ideal, quanto ao que é essencial, o elemento nuclear, vamos pensar do ponto de vista da célula. Não há uma reprodução celular sem que haja DNA e RNA. Na análise de um tema também é assim. Eu preciso perceber o que permite a reprodução do tema, de modo que esta reprodução garanta o que é essencial a esta reprodução. Este elemento é o que nós chamamos de constituição de uma tese. Portanto, a constituição de uma tese é a sustentação de um ponto de vista válido. E a validade deste ponto de vista corresponde à trajetória profunda que a gente faz como leitor da própria sociedade, como leitor do mundo, como leitor a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de escolarização. Isso você sabe, fera, está presencialmente registrado, palavra a
palavra no enunciado do Enem. Ora, então, eu trouxe o fragmento de 2 dissertações com pontos positivos que eu quero efetivamente tratar com vocês. Tá? O tema dessa dissertação, feita por um aluno, muito bem intitulada, e aí já é uma dica: não construa título quando você ainda não tem um texto. Titular envolve rotular, e eu só rotulo quando eu tenho o produto pronto, e o rótulo ele deve vender a capacidade, a validade do próprio conteúdo. Logo, o título é Globalização ou Generalização de Hegemonia. Observe que o título ele abre uma análise e um confronto semântico. Se é um confronto semântico, é um confronto quanto o real sentido coerente à globalização e o real sentido coerente à hegemonia. E uma pergunta aparentemente retórica, tendo em vista que o leitor é que deveria poder responder. Não é uma pergunta retórica, como nós também podemos lançar no Pará de Desenvolvimento. Por quê? Porque é um título. Então esta pergunta é alusiva a elementos estruturais de cada parágrafo de desenvolvimento. E como a própria palavra diz, desenvolver. E eu só posso desenvolver a partir do meu inquestionável entendimento de elementos que os meus colegas aqui elencaram. E para tanto eu já vou evocar a própria escola de Frankfurt. Não se pode pensar em filosofia sem pensar alguém que ama refletir e questionar a lógica da sua existência. Ora, o leste da Europa, e aí eu estou tomando como ponto geográfico a partir da Alemanha, a presença de um exercício antropocêntrico, um exercício de uma análise crítica do indivíduo em meio à sociedade em que está, que desenvolve, que provoca e que transforma mudanças nessa sociedade. Então, todo o processo se dá a partir do próprio mercantilismo, da própria Revolução Industrial, da própria Revolução Francesa. Nós não podemos discutir a atualidade no Enem sem que eu discuta essa atualidade a partir do ontem. Porque o ontem, ele só é ontem porque você está dizendo que há um hoje. Mas todo hoje, ele vai se tornar um ontem, passo a passo. Ora, então falar de um homem global, sem entender a fragmentação dessa globalização, quando ela compromete a identidade desse indivíduo localmente, regionalmente, nacionalmente. E isso é fundamental para o Enem. Porque o Enem é uma avaliação comprometida em avaliar o teu nível de brasilidade, o teu nível de cidadania, o teu nível de responsabilidade para transformar a sociedade na qual tu estás inserido. Tu estás inserido, mas tu não estás amordaçado, de braços cruzados para a transformação que depende de ti, jovem deste país chamado Brasil. Nesse sentido, o que é necessário globalizar é a tua atitude cidadã, atuação interventiva, para te perceber como um agente transformador do meio. Portanto, nada de discurso predominantemente negativista ao longo da dissertação. Nada de falta de esperança, até porque isso é um tiro no pé. Um estudante que produz uma dissertação no Enem e que desenvolve um discurso predominantemente negativista, o primeiro efeito, melhor dizendo, dessa negatividade é contra você mesmo. Afinal de contas, você faz a prova para carimbar a tua entrada em alguma universidade federal deste país. Na USP, na FUVEST, na Unicamp, na UNB, na Universidade Federal da Bahia, da Paraíba, do Ceará. Como pedir, não é, que o meu texto carimbe o meu passaporte para um curso de nível superior, quando o meu discurso é de total falta de esperança, melhor dizendo. Ora, eu tenho que acreditar na esperança de um Brasil jovem, porque o Brasil ele é constituído de pessoas e não há país sem povo. Ora, então, quais são as questões problemativas para o desenvolvimento social de qualquer nação, sobretudo as emergentes,
aquelas que foram colocadas no nível de periferia do mundo. E aí vamos colocar os blocos continentais. O continente africano, e vou tomar as 3 Américas, mas vou colocar a partir da América Latina, tomando como critério a utilização do idioma derivado do latim, sobretudo o espanhol e a língua portuguesa no caso do Brasil. Ora, esses países sofreram processos de estereotipação. O que é a estereotipação? É o cerceamento, é a agressão pela violação da tua identidade cultural, linguística, histórica, da tua memória, da constituição de que tu tens uma civilização e não consegue ser percebido e valorizado pelo fato de pertencer a uma civilização. Isto constitui a violação da marginalização, do escravismo, não é? Dos genocídios, não é? E de todos os processos que têm acorrentado as pessoas desde o momento do capital humano a partir das consequências advindas da Revolução Industrial, passando pela escravidão no Brasil e, consequentemente, construindo um Brasil com tantas desigualdades. Portanto, ninguém pode, em pleno século XXI, construir uma dissertação, num parágrafo de desenvolvimento, a ideia de que o homem ele é predominantemente determinado pelo meio. Essa lógica é uma lógica do século XIX, que não tem nenhuma relevância no campo da atualidade, porque o meio ele pode interferir no indivíduo, mas ele não pode determinar, porque o indivíduo não está preso ao seu meio. O indivíduo ele está voltado para um caráter de resiliência, de superação, e nada é mais exemplar nesse caso do que a resistência das populações indígenas, das etnias afrodescendentes no Brasil, que constituíram este país para que ele se tornasse aquilo que ele é. E isso certamente se enquadra a você, porque sendo brasileiro, todos nós temos um pezinho na taba ou num pelourinho, e nós somos aquilo que somos, força desse país. Portanto, cuidado para não corromper o seu discurso de esperança, olhando predominantemente para o discurso da politicalha, para o discurso da corrupção da ética, para o discurso da corrupção da moralidade. Nada disso, nada desses fatos deve estar atrelado a você, fera, porque você é o futuro, você é o amanhã, você é o melhor do Brasil. Portanto, apontar o que não serve ao Brasil do ontem nunca será retirar a esperança daquilo que você é, o futuro do Brasil. E isto é o que precisa ser nacionalizado. É isso que precisa inspirar um sentimento de valorização para o Brasil. E isso envolve fazer uma luta contra as hegemonias. O que é uma hegemonia? Uma hegemonia é a concentração de poder na mão de blocos específicos que utilizam esse poder para garantir a manutenção, a continuidade, a perenidade do seu poder, construindo privilégios voltados para grupos. E aí nós temos oligarquias, nós temos clãs, nós temos grupos majoritários contra uma maioria que sofre, não é, a falta de saneamento básico, a falta de educação de qualidade, de salários decentes, viver mais para o trabalho do que viver para existir, viver para a empresa e não viver para a família. E tudo isso configura uma instabilidade, um cenário de crise que questiona e afeta diretamente a identidade humana. Isso está para além do meio, não é apenas o meio, mas é também as coisas que acontecem no meio. Mas nós, estudantes de escolas públicas, estudantes das escolas dos mais diferentes lugares desse país, somos prova de que somos resistentes e vimos desses meios, mas não fomos determinados por eles, porque nós podemos e construímos a nossa própria história. Isso deve motivar o seu discurso nos parágrafos de desenvolvimento. Desenvolva a crença e o poder numa instituição que não é o Ministério da Justiça,
que não é a presidência do país, que não é o Congresso. A instituição máter deste país são as pessoas, e elas precisam acreditar nelas mesmas. Sobretudo você, fera. Logo, esta é uma outra hegemonia. É uma hegemonia da razão, é uma hegemonia da coerência, é uma hegemonia do resgate, do respeito à vida, do respeito à diversidade, do respeito à identidade de um povo que não cansa e não cede à luta, mesmo quando parece perdê-la. Outras lutas virão e a guerra continuará, porque o homem não pode desistir de ser aquilo que é, um homo sapiens, um homem habilidoso, um homo habilis da contemporaneidade, que atua para atribuir valor em tudo aquilo que toca. Desenvolver não é simplesmente criar textos com palavras vazias. Eu preciso dar um caráter de subjetividade àquilo que eu digo. Logo, atenção a questões da língua portuguesa presentes no texto. Um dos grandes problemas na estruturação dos parágrafos de desenvolvimento é a repetição, que alguns confundem repetição com redundância. Isso é um ledo engano terrível. Como é que eu posso confundir redundância com repetição, que é elemento de textualidade, elemento de coesão e coerência? Nenhum texto de qualidade pode não garantir unidade textual. Nenhuma célula pode se reproduzir sem que ela mantenha o DNA, o RNA, que garante à célula a reprodução, não é paritária, com os outros elementos ligados ao primeiro. De igual maneira, se eu tenho no tema a ideia de persistência contra a violência, eu preciso ter em mente o conceito e a percepção do que é violar. Nós podemos ser violados por tradições preconceituosas, nós podemos ser violados por músicas, nós podemos ser violadas por tradições incoerentes e inconsistentes, nós podemos ser violados pela ótica de valorizar o ter. E quais são as implicações dessa violência que nós praticamos e não apenas sofremos, não é? E quais são as implicações disso em nós mesmos? Então, o que é a violência? Eu não posso discutir violência do ponto de vista da obviedade. A violência da faca, a violência do tiro, a violência do soco. Toda violência está atrelada a uma violência cultural, a uma violência psicológica, a uma violência que está ligada a algumas palavras que aí garantiriam a unidade celular, a unidade textual do título para o tema, para a tese na introdução, para os parágrafos de desenvolvimento e, consequentemente, para a conclusão. Então, como é que nós chamamos isso? Como é que você pode revisar, se você tem esse problema? Palavras do mesmo campo semântico. Palavras com a mesma função lexical. Palavras que no popular nós podemos chamar de palavras sinonímicas ou antononímicas, contrárias àquilo que a primeira diz. Se eu digo bom, eu posso dizer mal. Mas se eu digo bom, eu posso dizer satisfeito, eu posso dizer legal. Então, isso só para vocês pensarem. Mas vamos trazer para a ideia de globalizar, ou é uma forma de obedecermos os padrões hegemônicos. Então, se liga aí, fera, vamos focar nas palavras do mesmo campo semântico. Hierarquia. Hierarquizar, sequenciar. E em que contexto essa sequenciação é posta? Estratificação, estratificar. Hierarquizar. Quem hierarquiza? E hierarquiza como? Hierarquizar é classificar, é separar, é obstruir, é cercear, é estabelecer objetos pessoas, objetos identidades, objetos memórias culturais. A minha memória africana, a minha memória indígena, a minha memória do interior de Minas, a minha memória do interior do Rio Grande do Sul, a minha memória da margem esquerda do Rio Xingu. O que é memória? A memória constitutiva dos indivíduos. E quando eu constituo a memória a uma identidade global,
transformando o mundo numa aldeia, a grande questão é quais são as aldeias que serão retiradas da ideia de aldeia global. Portanto, a ideia de globalização ela não só pode estar atrelada à ideia de caráter positivo, porque com a ideia da globalização, os tentáculos da exploração planetária, elas também se tornaram mais, esses tentáculos se tornaram mais eficazes. E daí porque essas palavras elas ganham sentido na elaboração de um desenvolvimento. Hierarquia, estratificação, exclusão, marginalização. Cuidado para não chamar o desenvolvimento, isso ocorre bastante, marginalização como criminalidade. Marginalização é filho do advérbio à margem. Portanto, o que está à margem não está no centro, não está no privilégio, está na periferia. Periféricos está no subúrbio, ao redor da urbis ou ao redor da esfera. E o que é a esfera aí? É a área do privilégio, é a área onde a elite mantém a constituição do poder hegemônico, do direito à leitura, do direito à literatura, do direito à intelectualidade, do direito aos melhores salários, do direito à segurança, do direito à justiça. Para e passo a isso, ou seja, comparativamente a isso, você tem toda a segregação, toda a violação e todas as implicações negativas para a maioria das pessoas que estão nas periferias das grandes cidades, nos subúrbios e, consequentemente, são esses que são atendidos pela escola pública. Vamos lembrar que há argumento de força para o parágrafo de desenvolvimento, utilizar o artigo 1º da Constituição Federal, o artigo 2º, dignidade da pessoa humana, o artigo 3º, é princípio do Brasil erradicar toda e qualquer desigualdade social, preconceito e racismo. E dessa feita, desconstruir a obstrução, desconstruir o impedimento, desconstruir a negação de direito pelo pleiteamento de direitos. E desta forma, vamos lembrar que entender tudo isso está ligado aos diferentes textos e às diferentes leituras. Será que a leitura, quem lê, lê algo. Portanto, não é o que lê, é como eu leio. E você precisa ler através de geografia, através de história, através de filosofia, através de sociologia, a tua existência. Você precisa fazer uma leitura do Brasil a partir da tua cidade, a partir da tua comunidade e perceber as distâncias de um Brasil ideal frente a um Brasil local. E você, fera, é o porta-voz da tua localidade, da tua regionalidade, através do seu texto. Desta forma, se entende então a validade do texto charge, do gênero charge, que é um texto que traz através do humor, através do satírico, através do pejorativo, ele traz, na verdade, uma crítica social, uma crítica política. Mas não é só uma crítica política a partidos. Vamos trazer o sentimento grego de política. Política enquanto racionalidade humana. Nós somos seres racionais. E se somos racionais, lutamos e vivemos pela razão. E para pensar pela razão, muitas vezes temos que negar certos aspectos negativos da globalização. Portanto, cuidado para não ir demasiadamente para um lado, vendo apenas o positivo ou apenas o negativo. A vida é uma moeda com muitos lados. Dois são lados absolutamente ao alcance de um olhar ingênuo. É preciso ter um olhar amplo. Vamos lembrar da própria fluidez, o dinamismo com que as sociedades mudam, como foi colocado aqui. A sociedade ela muda, mas a questão é, quem muda a sociedade? E por que, se somos a maioria, não atuamos como maioria? Porque a Constituição vai dizer que o Estado é formado pelo povo, só que o povo não compreendeu como exercer este poder. E isto passa pelo aquilo que você conhece, por aquilo que você construiu como conhecimento. Portanto, se você entende, você tem dificuldade de falar com profundidade sobre aquilo que você conhece, é importante começar a praticar com mais profundidade a importância desse verbo. Logo, atenção para os períodos curtos. Períodos curtos em qualquer parada de desenvolvimento é importantíssimo. Portanto, olha a dica. A cada vez que você identificar uma ideia de ação ou uma ideia de Estado,
Se você colocar 2 ideias de ação e uma de Estado, você já tem 3 períodos, tá? Portanto, se eu digo, eu estou no Brasil, vírgula, vivendo uma situação crítica, onde a democracia tem sido negada, vírgula, muito embora parece que a exercemos. É ponto final obrigatório. Você já constituiu uma sequência, começo, meio e fim. É preciso pensar no caráter físico dos verbos. Todo verbo que indica ação com resultado, eu vou situar o agente, vou situar a ação e, consequentemente, já vou perceber a estrutura, começo, meio e fim. Isso aí é o que nós desejávamos ensinar aos estudantes a partir do que vocês chamam de gramática. Gramática é a estrutura da língua. São os elementos basilares para que o idioma ele possa exercer o seu papel. E para que servem os idiomas? Para garantir comunicação. Por isso que alguns sites na internet, professor Edivaldo, têm apontado o preconceito linguístico como um tema importante. Mas não para se discutir esse vale tudo linguístico, né? A questão é que cada um fala como sabe, quando quer, como quer. Isso aí é balela. Não defenda isso na sua dissertação, que você vai receber muita penalidade. Porque é preciso compreender que preconceito linguístico é um preconceito com a multiplicidade natural que todo e qualquer idioma tem. Já dizia Fernando Saussure, o pai da linguística, 1916-1975. Toda língua muda no tempo, que é histórico, e no espaço, que é geográfico. Agora, se toda língua muda, a língua de Camões não era a língua de Machado de Assis. A língua falada por Machado de Assis não era a língua do Boca do Inferno, né? Gregório Marcos Guerra. Assim como a língua de Guimarães Rosa, a língua de José Lins do Rego, não era mais a língua do Padre Antônio Vieira, no século XVII. Ora, a língua muda. Agora, se a língua muda, isso não é afirmar que não existe uma linguagem padrão. E o Enem, ele está correto. Eu corrijo há anos redações do Enem. E o Enem não está cobrando nada que não tenha direito de cobrar. Porque a linguagem padrão também é uma variação linguística. Só que é uma variação de poder, é uma variação de prestígio. E que nem sempre é reforçada pelo tipo de música que nós ouvimos, pelo tipo de programa que assistimos na televisão, ou pelo tipo de leitura que fazemos em diferentes sítios virtuais. Portanto, atenção à utilização de uma linguagem padrão, de uma linguagem que está voltada para a linguagem da Constituição, para a linguagem dos contratos, para a linguagem de poder. Então, eu faço aqui uma reticência da minha fala, e aí eu me disponho com o professor Edivaldo para outras orientações em outro momento, não é, se for oportuno, e pergunto a vocês, queridos estudantes, para representá-los aí de casa, alguém que queira evidentemente fazer alguma pergunta, sou todo ouvido. Em termos de crise política no Brasil, como devemos utilizar o conceito de hegemonia no desenvolvimento do parágrafo? Sim, perfeito, né? Pelo conjunto da obra, ou seja, pelo conjunto do que eu disse, a gente só pode utilizar hegemonia se nós entendemos que hegemonia é centralização de poder. E se a centralização de poder ela é um elemento que implica no cerceamento de um direito social, já que todos trabalhamos para constituir a sociedade, para produzir, nós não podemos aceitar sermos apenas capital humano, que só servimos na hora da produção e vendemos barato a nossa cara existência. Portanto, o que nós devemos defender como estudantes que estudaram geografia, história, filosofia, arte, é defendermos que o nosso conhecimento é para destituir a centralização de poder a partir do momento em que nós nos empoderamos. Então, isto inclusive chama atenção para uma máxima do romantismo, que é a lógica do ufanismo. Mas não é o ufanismo nazista, que é o ufanismo exacerbado.
é o ufanismo supremacista. Então não confundir. O ufanismo em literatura, na primeira fase do romantismo, é um ufanismo que constitui a identidade de um país que estava lutando para sair da colonização. E o ufanismo no nazismo, no nazifascismo, é um ufanismo exacerbado, porque constitui a supremacia de uma raça. E não há raças, só há uma raça, a humana. Portanto, a nossa defesa pela identidade pátria e nacional não pode criar um xenofobismo, não pode criar um preconceito étnico que prepara a ideia de um mundo para alguns, os privilegiados, os melhores, e coloca na periferia, na mendigância, na miséria, na fome, na morte, nas drogas, a maioria das pessoas que não nasceram pobres, nasceram vítimas da pobreza. Evoco aí a alusão da máxima iluminista: o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Olha a alusão filosófica no parágrafo de desenvolvimento. E é exatamente para defender que o homem nasce bom é que o indianismo se constituiu uma linguagem do romantismo. Cuidado para não confundir o romantismo com o romance com a tua namorada, com a tua noiva, com a tua esposa. Romantismo no romantismo vem do latim, romance, pensar ou falar à moda popular. Romantismo é Revolução Francesa através da literatura, que é arte com a palavra. E nós esperamos que você faça a arte da sua palavra para conquistar a sua liberdade e a sua brasilidade. Professor Doutor Davidson Bandeira Moura, o que foi que eu disse para você? O que foi que eu disse? Que você ia se tremer. Você se tremeu. Fala a verdade que você se tremeu. Esse homem aqui é um showman. Professor, muito obrigado. Eu agradeço também em nome do professor Marcos Vinícius, tá? O professor responsável aí pela gestão de uma das melhores escolas do estado de Pernambuco, a Escola Estadual Ministro Jarbas Passarinho. O professor Marcos Vinícius é um dos melhores gestores do estado de Pernambuco, certo? Eu sou professor da casa, sou professor daqui há 15 anos, com muita satisfação. Adoro o que faço. Então, essa foi a nossa live aí, a live do canal Vamos Focar, diretamente da Escola Estadual Ministro Jarbas Passarinho. Vai colocar a primeira live de humanas de uma escola estadual no estado de Pernambuco. Somos pioneiros, ok? Quero chamar aqui o professor Diego Bandeira para fazer o fechamento também. Quero agradecer, muito obrigado. Lembrando que eles estão aqui por você, tá? Exatamente. Eles estão aqui no canal Vamos Focar por você. Quero chamar o professor Carlos Rogério, essa sumidade aqui, ó. Quero agradecer. Muito obrigado. Tá certo? Quero mandar um abraço aí para os meus alunos do Colégio Santa Emília, Unidade Cordeiro, uma escola que eu sou completamente apaixonado. Sou apaixonado pela gestão, sou apaixonado pela coordenação, sou apaixonado pelos meus alunos, sou apaixonado pelos meus colegas de trabalho. Próxima terça-feira, dia 6 de novembro, às 8h30, eu estarei aqui novamente, hein? Só que agora fazendo uma revisão da área de Ciências da Natureza. Sabe quem é o professor de Química que vai estar comigo aqui próximo sábado? Cláudio Monteiro. Aguarde. Só para você ficar aí, ó, se tremendo todinho. Sabe quem é o professor de Matemática que vai estar aqui comigo? Ricardinho. Você vai estar aqui, hein? Próxima terça-feira, às 8h30 da noite. Tá certo? E eu vou parar de falar novidades aí. Vai ter um parceiro meu aqui de biologia também. Vai estar dividindo aqui comigo. Não vou falar, é segredo. No dia você vai ver. No dia você vai ver quem é o fera da biologia. Ok, galera? Então, um forte abraço para vocês. Professor Marcos Vinícius, muito obrigado aí, tá? Por essa parceria. Então,
Valeu, galera. Gostaria Tchau, tchau. também, antes de encerrar, e aproveitar esse momento para agradecer